É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, bem-vindos aqui novamente à minha área de trabalho. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre um assunto que, se você clicou nesse vídeo, não sei, deixa nos comentários. Talvez você já tenha se questionado isso alguma vez no seu processo de aprendizagem, seja do inglês, seja de outra língua, que é em relação ao Duolingo. O Duolingo, ele é bom? O Duolingo realmente funciona, né, galera? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Eu vou abrir aqui o Duolingo, vou dar algumas opiniões, alguns comentários aqui sobre esse aplicativo, né? Que é muito famoso aí pelo mundo inteiro, né? Um aplicativo de aprendizado de idiomas. Você pode aprender não só inglês, mas diversas outras línguas, tá, galera? E lembrando, esse vídeo é um vídeo de opinião. Então eu não tô aqui para atacar o Duolingo, eu não tô aqui para falar mal. Se você faz Duolingo, deixa aqui nos comentários como é que tá sendo a sua experiência, se você já fez, se você costuma fazer, se você tá em alguma ofensiva aí, quanto tempo de ofensiva que você tá. Beleza, pessoal? Então nesse vídeo eu vou comentar sobre o Duolingo. De novo, esse vídeo não é para atacar, não é para falar mal do Duolingo, é simplesmente para trazer uma visão realista, né, de alguém que tem, no meu caso, né, eu sou professor de inglês há mais de 10 anos, eu tenho alunos, né, já tive diversos alunos, tenho diversos alunos que fazem o Duolingo, né, pessoal? Então eu acho que eu tenho alguma base para falar sobre isso, e eu vou junto com vocês aqui analisar, né, se o Duolingo ele vale a pena ou não. Falando sobre o Duolingo, galera, eu acho que ele é um aplicativo bastante útil, principalmente, eu acho que se eu fosse colocar no nível assim do que eu acho mais legal no Duolingo, seria a praticidade, né? Você baixa ele ali rapidinho no seu celular, você tem a opção de usar ele também, você cria uma conta, pode usar sua conta do Google e você pode colocar ele ali também na web, tá, pessoal? E eu acho que ele é um aplicativo bastante prático, você simplesmente abre ele ali e não tem muito mistério, né? Você segue ali aquele roteiro, né, que o próprio aplicativo tem ali. Ele tem uma interface bastante amigável, né? Ele tem uma característica que ele é parecido ali com um jogo, né? Você vai jogando, né, e vai acertando as questões, né? Então eu acho isso bastante útil, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui o aplicativo com vocês. Então, pessoal, eu tô com o meu Duolingo aberto aqui, tá? Eu tenho dois perfis. Eu tenho esse aqui que eu comecei hoje, tá? Pode ver aqui que tá na primeira lição. E eu tenho outro perfil aqui que eu já fiz algumas aulas. Dá pra ver aqui no meu perfil, né? Desde quando eu criei, nesse início de ano, né, de 2026, eu criei um perfil, esse perfil novo aqui. Eu fiz algumas ofensivas, tá, pessoal? Então, antes de você falar aí que eu tô dando a opinião sem ter feito, eu fiz Duolingo, tá? Eu fiz há algum tempo, ok? E eu cheguei a fazer uma ofensiva de 14 dias, tá, pessoal? Eu fiz mais dias, mas de ofensiva, se você não sabe, ofensiva é você fazer aulas todos os dias sem perder, né? Se você perde um dia, vamos supor que você está fazendo todo dia consecutivamente, e aí no dia 10 você não faz. A ofensiva ela volta do início, então você perde. Eu cheguei a fazer 14 dias, tá? E assim, pessoal, analisando aqui, ó, você pode ver aqui, né? Eu tô com o Duolingo aberto, tá? Isso é um ponto positivo, né? Porque eu consigo abrir o Duolingo tanto no meu celular quanto na web. Então, pessoal, dá pra ver aqui que ele tem uma trilha, né? E você consegue ver aqui. Então, apresente-se, né? Eu fiz até aqui, apresente-se. Depois tem conversa sobre viagem. Depois peça em um restaurante. Compartilhe contato, enfim. O legal também, pessoal, é que você pode ir mais para frente, né? Você pode avançar, ó. Então, fale da sua família. Converse sobre trabalho, use o tempo presente. Então, você pode aqui fazer cada trilha de acordo com o assunto que você tem mais interesse. Como eu falei, pessoal, o Duolingo ele tem uma interface muito amigável, muito bacana. Tem o mascote aqui, né, que é o Duo. E conforme você vai fazendo as aulas, você vai reparar
que ele é bastante colorido, bastante chamativo, né? Quando você vai acertando as questões, ele faz um sonzinho. Quando você termina a lição, ele faz um som também. Ele tem animações ali, né, de fogos, né, de alegria quando você termina. E assim, pessoal, vou dar minha opinião aqui sobre isso. Como eu já falei, eu acho um ponto positivo no quesito de você se manter estudando, porque isso acaba que gera uma certa motivação para você dar continuidade. Inclusive, ele pergunta se você quer receber notificações, e eu achei muito interessante isso. Se você não faz, vamos supor, você tem hoje uma ofensiva para fazer. Se você não faz, ele vai te avisando, né? E o íconezinho, ele vai mudando conforme vai chegando no final do dia. Então chega no final do dia, aparece lá o mascote do Duolingo quase morrendo, né? Meio que dizendo que você vai perder aquela ofensiva ali daquele dia. Então isso é um ponto positivo, tá, galera, do Duolingo, para você manter essa constância. Toda essa interface, toda essa apresentação que o Duolingo dá, ela realmente é algo cativante, né? Ele cativa, ele faz você querer continuar, né? Só que eu tenho também uma opinião, galera, que não sei se vocês vão compartilhar da mesma opinião que eu, que é o seguinte: se você só faz Duolingo, ele, como eu falei, ele cria essa sensação de que você tá, conforme você vai fazendo as aulas, inclusive eu vou fazer uma aula aqui com vocês, ele cria uma sensação de que você está atingindo algo. E realmente, né, não é de todo ruim, né? Você está aprendendo palavras, você está aprendendo frases. E uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos é que se você tem algo que você consegue se expor ao idioma, seja série, seja filme, seja você fazendo aulas, isso é ótimo, galera. Inclusive, o Duolingo, galera, muitas pessoas, sei lá, às vezes você tá com uma rotina muito corrida de trabalho, né? Você não vai ter tempo para estudar inglês naquele dia, por exemplo. Talvez o Duolingo seja a sua única forma de ter contato com o inglês naquele dia, né? Então, é muito válido, é um aplicativo muito útil, tá? Só que eu vou falar também dos pontos negativos, ok, pessoal? Então eu falei dos positivos, eu vou falar dos negativos. Antes de eu falar dos negativos, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual é a sua opinião, tá? E antes de eu falar, eu vou fazer uma aula aqui com vocês. Em primeira mão aqui eu vou mostrar para vocês. Vou começar aqui a partir de onde eu parei, tá? Aqui é nessa parte aqui, ó. Seção 1, unidade 2. Então eu vou começar aqui com vocês. Eu tô na parte aqui de apresente-se. Então aqui eu tenho que basicamente escutar. Deixa eu ver. Bye. 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 Ok. Date. Hi. Oi. Welcome. Welcome. Outra coisa, pessoal, interessante aqui, que você consegue passar o mouse em cima, ó, e você vê a tradução. Welcome. E ele fala também. Então, galera, isso aqui, você fazendo Duolingo, você está se expondo ao idioma. Você está ouvindo palavras, né? Você está em contato com o idioma. Isso é muito bom, né? Eu já falei isso, mas reforçando aqui. Então, palavras que você nunca viu, que é a primeira vez que você está vendo. No caso, eu já vi esse welcome nas aulas que eu fiz aqui, mas provavelmente por conta de eu estar voltando hoje, ele está me mostrando novamente. Né? Good morning. Good morning, bom dia. Tô bem tranquilo até aqui. My name is Anna. Tranquilo também, meu nome é Ana. Se eu passar o mouse aqui, tem a tradução. What's your name? Qual o seu nome? Hi, my name. Oi, meu nome é Luiz. Então pode ver que tá bem tranquilo, né, galera? Tá na parte aqui de você
se apresentar, de você falar seu nome, de perguntar o nome de outra pessoa. Hi, what's your name? Oi, qual é seu nome? Good morning, Hannah. Bom dia, Ana. Good morning. My name is Anna. O legal também, galera, é que os exercícios eles vão mudando. Dá pra ver aqui que no começo era só para você selecionar a tradução. No caso aqui já mudou para completar a conversa, né? Então você vai meio que por eliminação aqui, né? Tipo, a pessoa falou Good morning, my name is Anna. Bom dia, meu nome é Ana. Você não vai responder isso aqui, né? Yes, with milk, please. Sim, com leite, por favor. Óbvio, né? Então aqui você vai na opção que resta. Aqui só pode ser um nome, né? My name is, não vai ser water, não vai ser please, vai ser Bea. Welcome, Anna. Hi, my name is Luis. Bem legal aqui também que conforme você vai clicando nas palavras, você vai ouvindo. Então provavelmente se eu clicar aqui de novo ele vai falar. Vamos voltar, tem. Se eu clicar aqui a palavra sai, né? Mas se eu clicar aqui em reservation ele vai falar. Reservation. Enfim. My name is Anna. Terminei a lição. Bem de boa, bem tranquilo, tá? É bem básico aqui. Uma coisa interessante, galera, tem bastante repetição, tá? Isso eu bato na tecla com os meus alunos. Repetição, galera, repetição é muito importante. Você tá repetindo. Eu sei que é chato você ficar falando frases, ficar repetindo palavras, mas é fundamental, galera. E outro ponto positivo aqui pro Duolingo é que ele faz essa repetição, mas não é repetir a mesma frase toda hora. Se você reparar, teve hora que ele falou, qual o seu nome? E aí você tem que falar, my name is, e o nome, né? Quando você tem que completar a conversa, what's your name? My name is. Então, querendo ou não, galera, aqui você tá repetindo e muitas vezes você nem percebe, tá? Muitas vezes é uma repetição que você nem percebe e talvez você ache que é algo inútil ou que é algo repetitivo demais, mas é fundamental, galera, essa repetição, tá repetindo, falando frases diversas vezes, né? E o Duolingo ele tem esse ponto positivo. Galera, aqui vocês podem ver que é um nível bem tranquilo, bem de boa de fazer, tá? Talvez se você tá mais na frente, você vai poder me falar isso, né? Ele vai ficando mais difícil, obviamente. Inclusive, galera, quando você escolhe quando você cria a conta no Duolingo, você pode escolher ali seu nível, né? O seu objetivo. Isso é uma das coisas que quando você faz aula particular com professor particular, a gente também tem, né? Essa personalização da aula. Isso é muito importante também, tá, galera? Beleza, ó, eu vou clicar aqui, provavelmente vai terminar a aula, tá? Tem a questão das vidas aqui também, ó, então tem 5 coraçõezinhos e conforme você vai fazendo, se por acaso você errar, você perde vida, né? Se eu não me engano, se eu posso estar enganado, mas você tem um número limitado de vidas na versão gratuita. E se você quiser mais vidas, você faz a versão paga, tá, galera? Outro ponto positivo do Duolingo também, ele não te obriga, não fica aquele, tem muito aplicativo, né, que é apelativo mesmo, né? Ele faz com que você, né, tenha que pagar basicamente. O Duolingo não, né? Você tem a opção de jogar de graça. E eu acho isso uma coisa muito inteligente, né, do Duolingo, que não é aquele negócio chato, apelativo, né, de ficar fazendo você pagar, né? Então dá para jogar de graça. Ó, e quando você termina, você tem aqui uma animaçãozinha, você tem um sonzinho, né? Você consegue ver que a questão de XP, que é a experiência, você consegue ver aqui a porcentagem de acertos, enfim.
outra animação aqui. Desbloqueei aqui alguma coisa, Duolingo Score. Ok, beleza. Aqui, ó, a minha ofensiva voltou, né? Acendeu a chaminha de novo. E é muito legal, galera. Assim, não tenho palavras assim para as animações, sabe? O pessoal que trabalha aqui no design, eu não manjo de design, mas muito bacana, tá, pessoal? A questão de animações mesmo, né? E aqui você consegue, né? Você tá todo momento. Isso aqui é uma coisa que talvez você não tenha reparado, né? A todo momento você tá tendo um estímulo, né? Repara que você termina a aula, logo em seguida você já tem coisa para clicar, né? Escolha uma meta. E a todo momento animação, e aqui eu vou começar a falar dos pontos negativos, galera, do Duolingo, né? É aquela velha história, né, galera? Tudo que é de graça, aliás, não existe almoço grátis, né, galera? Tudo que é de graça acaba que você é o produto, né? Então, pessoal, assim como acontece em redes sociais, a gente está careca de saber que muitas dessas empresas, elas usam de recursos para fazer você ficar mais tempo na plataforma, né? E acaba que, beleza, é legal, o Duolingo é bacana, dá para ver que tem um esforço aqui no aplicativo, né? Provavelmente tem um grande investimento na questão, né, de profissionais mesmo que estudam essa questão do aprendizado de línguas para fazer uma experiência, como é que eu posso dizer? Para fazer com que você tenha uma experiência mesmo de aprendizado, tá, galera? Mas por outro lado, eu posso estar errado, tá, galera? Mas eu vejo também que tem um esforço muito grande em fazer você continuar na plataforma. E eventualmente eu acho que eles não ganham por publicidade, mas eventualmente fazer com que você pague, tá, galera? E isso aqui eu chego na parte negativa do Duolingo. Toda essa interação que você tem, todo esse estímulo que você recebe, galera, pode ser que cause em você uma certa... Todo esse estímulo, galera, que você recebe, né, que parece um joguinho, todo momento você tá ouvindo som, todo momento você tá vendo animação, né? Me parece, galera, como eu falei, né, que é algo para fazer com que você fique aqui na plataforma. Isso não é ruim por si só, porque acaba que você é gerado um estímulo ali para você continuar estudando, mas por outro lado, galera, isso pode causar uma certa ilusão, e a pessoa que nunca estudou inglês na vida, a pessoa que não tá ligado como é que funciona o aprendizado, que é algo lento, que é algo gradativo, a pessoa pode se iludir e achar que só fazer Duolingo vai fazer com que ela consiga se comunicar e se tornar fluente no inglês, tá, galera? Ou qualquer outro idioma. Deixa aqui nos comentários. Pelo menos eu não conheço ninguém que só de fazer Duolingo conseguiu se tornar fluente, tá, pessoal? Você pode usar o Duolingo como uma ferramenta, isso é a minha opinião. É uma ótima ferramenta, principalmente pela praticidade, como eu falei no início desse vídeo, mas você tem que tomar cuidado, porque somente o Duolingo, como eu falei, eu não conheço ninguém que tenha feito apenas o Duolingo e tenha se tornado fluente. Talvez você consiga falar coisa básica, igual aqui a gente fez a aula, vocês fizeram aqui comigo, de você se apresentar: oi, meu nome é fulano, qual o seu nome? Mas se tornar fluente mesmo só com Duolingo, galera, eu acho difícil, tá, galera? Não vou dizer que é impossível, porque toda regra tem exceção, inclusive essa, mas eu acho difícil, tá, galera? Então
Como eu falei, esse vídeo aqui não é para falar mal do Duolingo. Inclusive o Duolingo, galera, se vocês não sabem, se você entrar no site do Duolingo, eles têm diversas outras ferramentas além do aplicativo. Tem o podcast do Duolingo, que inclusive eu uso em algumas aulas particulares que eu dou, tá? Tem a prova de proficiência do Duolingo, que é aceita em universidade, é aceita, né, para você trabalhar fora, né? Então é uma empresa realmente respeitada, né? E todo mérito aí pro Duolingo, mas como eu falei, galera, esse canal aqui, o intuito é sempre trazer uma visão realista do aprendizado de inglês, de alguém que tem experiência não só minha, mas experiência de alunos, né? Então, veredito final, galera. O Duolingo é ou não é bom? É bom. Pode fazer o Duolingo, porém, toma cuidado, porque só Duolingo não é suficiente. Se você quer realmente alcançar um nível de inglês que você consegue realmente entender, se comunicar, primeiro, é algo que leva tempo. Segundo, você vai precisar de outros recursos além do Duolingo. Use o Duolingo como uma ferramenta. Sei lá, tá na correria do trabalho, correria do dia a dia, é um momento ali que você consegue fazer uma aula ali de inglês. Você tá em contato ali com o idioma, seu idioma alvo. Agora, você tornar o Duolingo a única forma que você tem contato com o idioma, eu acho problemático. Eu acho que o Duolingo, a interface dele, acaba causando isso. Você tem essa ilusão por meio de justamente de ter esse elemento de jogo. Você tem essa ilusão de que você está progredindo. Pô, passei de fase, fiz outra, pô, fiz 10 ofensivas hoje, tô na ofensiva 100. Você tem essa ilusão de que você está progredindo. Mas a ilusão às vezes é causada justamente por conta dessa interface amigável, de você ter essa... Tipo um jogo. É tipo você jogar um jogo. Joga um jogo de qualquer console aí, né? Você vai passando de fase, não vai dando aquele sentimento bom? Caraca, passei de fase. Caraca, foi difícil conseguir. Isso é bom. Só que, de novo, por outro lado, eu acho isso um ponto negativo. Porque você ser capaz mesmo de se comunicar, entender o idioma, ele requer mais do que apenas um joguinho, tá? Então é isso, galera. Né, pode ver aqui que você vai ganhando cristais, né? Acho que era isso que eu tinha para falar do Duolingo, tá, galera? Para finalizar, faça Duolingo, mas tenha em mente, tenha consciência de que apenas o Duolingo não vai ser suficiente para você se tornar fluente em qualquer idioma, tá? Se você concorda, se você discorda comigo, deixa aí nos comentários, tá? Deixa sua opinião. Lembrando que esse vídeo, o intuito não é falar mal do Duolingo, ou falar bem, ou puxar sardinha, é trazer uma visão realista, ok, galera? Então isso vocês vão encontrar aqui no meu canal. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo futuro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!